E aí, tudo bem? Muito boas-vindas a mais uma aula do nosso curso ICMS 360 graus. Esta sim, a nossa aula de número 35. Na última aula apareceu no começo aí o quadrinho de aula 35, que era a aula 34, na verdade. Hoje sim, a aula 35, a aula derradeira, a aula final deste nosso módulo de alíquotas e base de cálculo. Estamos estudando as alíquotas interestaduais, já vimos como funcionam as alíquotas interestaduais, quais são as alíquotas interestaduais com importados e com mercadorias decorrentes de conteúdo de importação maior do que 40%, a alíquota de 4%, e fica faltando o estudo do famoso DIFAL. DIFAL, quando a gente fala em DIFAL, leia-se a sigla usada para representar o diferencial de alíquota. E o que vem a ser o diferencial de alíquota? Bom, diferencial de alíquota é quando eu tenho operações interestaduais destinadas a consumidor final, o estado de destino tem direito a receber uma parcela do ICMS da operação. E essa parcela corresponde à diferença entre a sua alíquota interna e a sua alíquota interestadual. Esse é o DIFAL, o diferencial de alíquota. O normal, numa operação interestadual, quando destinada a contribuintes, é o débito e crédito. Não tem nada de DIFAL quando a operação interestadual é destinada a contribuintes. Veja aqui nesse exemplo que eu vou trazer. Sempre que eu tiver operação interestadual destinadas a contribuintes do ICMS, e esses contribuintes não forem consumidores finais, estou falando, portanto, em operações destinadas a contribuintes que não são consumidores finais. Nesse caso, eu terei a aplicação da alíquota interestadual, aplico a alíquota interestadual, fazendo um débito na origem. No meu exemplo aqui é 12%, porque a operação é de São Paulo até o Rio Grande do Sul. O que está acontecendo aqui? São Paulo está remetendo uma determinada mercadoria, uma peça, tá? São Paulo está mandando uma peça, ficou muito pequeno, eu vou corrigir aqui, vou escrever maior aqui, está mandando uma peça que vai para uma máquina que será fabricada no Rio Grande do Sul. E essa máquina depois vai ser revendida. Então, o adquirente gaúcho que fabrica máquinas tem um vendedor paulista que fabrica peças. Essa peça está indo para alguém que não é consumidor final, é um fabricante de máquina, que vai receber a peça, vai industrializar e depois vai vender. Então, aí é vida normal. A mercadoria vai de São Paulo para o Rio Grande do Sul, chegou no Rio Grande do Sul com 12, e lá no Rio Grande do Sul, o contribuinte gaúcho vai fazer o seu crédito de 12% no destino. E depois, quando ele revender, tá? A máquina, quando ele vender a máquina com essa peça que ele trouxe do estado de São Paulo, ele vai normalmente vender com a alíquota interna do Rio Grande do Sul, se vender para outro estado com a alíquota interestadual. O fato é que aqui é vida normal. A mercadoria vai de São Paulo para o Rio Grande do Sul com 12, que essa é a alíquota interestadual, e depois o contribuinte gaúcho que recebe a mercadoria se credita do imposto pago na operação interestadual. Essa é a vida normal, conforme eu disse. Acontece que, às vezes, o destinatário não é consumidor final. Pode acontecer que esse destinatário aqui não seja um fabricante de peça. E que esse remetente aqui não seja peça. Pode acontecer que esse remetente esteja vendendo uma máquina e que o destinatário é consumidor final dessa máquina. Então, quando isso acontece, a operação é destinada a consumidor final, o legislador estabeleceu o direito do estado de destino receber o diferencial de alíquota, a diferença entre a alíquota interna e a interestadual, o DIFAL. Vamos ver de onde que vem isso? Da Constituição Federal.
está na Constituição. Constituição Federal prevê lá no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 7. Operações com consumidores finais têm diferencial de alíquota, tem o famoso DIFAL. Então, nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, veja, destinem a consumidor final, seja ele contribuinte ou não do imposto, então não importa se esse consumidor final é contribuinte ou não. A operação destinada a consumidor final, localizada em outro estado, nessa operação adotar-se-á a alíquota interestadual. Essa alíquota interestadual é paga lá na origem. Se a mercadoria está saindo da Bahia para Pernambuco, a alíquota interestadual é devida na Bahia, na origem. E caberá, aí vem o E, caberá ao estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual. Caberá, portanto, a ele o DIFAL no destino. DIFAL, diferencial de alíquota no destino. É isso que prevê a Constituição Federal. Deixa eu trazer isso para você. Tenho aqui uma operação interestadual destinada a contribuinte, no caso aqui a contribuinte, consumidor final que está na Bahia. Então eu vou aplicar a alíquota interestadual na origem. Vamos ver onde é a origem da operação. São Paulo. Então saiu de São Paulo, uma mercadoria, pode ser um eletrônico, para um consumidor final que está na Bahia. Nesse caso, tem diferencial de alíquota. Porque foi para consumidor final. Como que vai funcionar então? Eu vou pagar na origem São Paulo 7%. Deixa só eu apagar aqui o São Paulo daqui para você ver a alíquota, tá? Na origem São Paulo, onde eu tive lá a origem do eletrônico, eu vou pagar 7%. E no destino, a alíquota da Bahia interna é 18%. Portanto, eu pago a alíquota interestadual de 7% e no destino eu vou pagar o DIFAL, que é justamente DIFAL, alíquota intra, que é a interna da Bahia 18, menos a alíquota inter, que é a alíquota interestadual. No caso aqui é 18 a intra, menos 7 a inter, que dá um DIFAL de 11%. A carga do DIFAL é de 11%. A gente vai aprender a calcular esse diferencial de alíquota. Perfeito? Só que eu tenho que aprender uma diferença. Essa situação aqui é uma situação que quem vai recolher o ICMS do DIFAL é o destinatário baiano, porque ele é um consumidor final contribuinte. Ele é um consumidor final contribuinte. Ele adquiriu um aparelho eletrônico, mas ele é contribuinte do ICMS e adquiriu um aparelho eletrônico para o seu estabelecimento. Por exemplo, um sistema de som para o seu estabelecimento, para anúncios de marketing aos clientes. Um grande supermercado da Bahia comprou um aparelho eletrônico que veio do estado de São Paulo, vai de São Paulo para a Bahia com 7%, chega lá, tem que recolher o DIFAL de 11%, e quem recolhe é esse consumidor final da Bahia, porque ele é contribuinte, ele vai recolher para a Bahia. Lembrando que o DIFAL é devido no destino. Deixa eu mostrar aqui isso direitinho para você, tá? A responsabilidade pelo recolhimento do DIFAL, do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e interestadual, será atribuída ao destinatário. Ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto, que é a situação aqui, que eu acabei de narrar nesse exemplo. Porém, se o destinatário não fosse um contribuinte do imposto,
mas fosse sim um consumidor final não contribuinte, por exemplo, um equipamento médico hospitalar remetido para um hospital no outro estado. Então, eu tenho uma unidade da Federação 1, mandou o equipamento para um hospital na unidade da Federação 2. O hospital não é contribuinte do ICMS. A gente sabe que ele é contribuinte do ISS, o hospital. Então, nesse caso, eu vou ter DIFAL? Vou ter DIFAL normal. Tá? Eu vou ter ICMS na origem, que é a alíquota interestadual, e lá no destino, na unidade da Federação 2, eu tenho que pagar para ela o DIFAL. Só que como o destinatário não é contribuinte, o estado de destino não tem como cobrar o DIFAL desse destinatário, porque ele não é contribuinte. Aí o que a Constituição previu? A Constituição veio prever que a responsabilidade, nesse caso, por pagar o DIFAL, é do contribuinte da origem. Ele paga o DIFAL também lá para o destino. Está aqui na telinha. Cabe ao remetente quando o destinatário é não contribuinte. Deixa eu colocar de amarelo aqui. Destinatário for não contribuinte, cabe ao remetente pagar o DIFAL. Percebeu? Para ficar claro isso para você, eu trouxe uma explicação um pouquinho mais esquematizada. Eu tenho aqui o remetente numa operação interestadual, tá? E tenho o destinatário. No caso, o destinatário da UF de destino é consumidor final, só que ele é contribuinte. Se ele é contribuinte, ele paga o DIFAL. Então, eu vou ter na origem o ICMS interestadual. Esse ICMS interestadual é devido à unidade da federação de origem. E vou ter no destino o DIFAL, devido à unidade da federação de destino. Por quê? Porque o consumidor final destinatário é contribuinte. É o caso do exemplo lá da rede de supermercados que comprou aparelhos eletrônicos para suas lojas para fazer o sistema de som. Não vai revender. Se fosse revender, aí era débito e crédito normal, mas não vai revender. Consumidor final, contribuinte, ele paga o DIFAL. A outra situação que acontece é essa aqui, ó. Eu tenho o remetente prestador na origem, e tenho o destinatário final, que é consumidor final, só que ele é não contribuinte. É o exemplo do hospital. A empresa está mandando equipamento médico hospitalar para um hospital que não é contribuinte do ICMS. O que vai acontecer nesse caso? Eu vou ter o seguinte, o remetente, lá na origem, ele tem que pagar o ICMS interestadual devido à unidade da federação de origem. Só que o DIFAL, devido à unidade da federação de destino, também é pago por esse remetente, porque o estado de destino não tem como cobrar o DIFAL de um hospital que nem contribuinte do ICMS é. Então, esse remetente aqui vai remeter a mercadoria para o outro estado e vai pagar o DIFAL para a unidade da federação de destino. Vai usar lá a Guia Nacional de Recolhimentos Especiais. Daqui a pouco eu falo de uma lei complementar que foi aprovada no final do ano passado, no final do ano de 2021, e em 2022, foi aprovada no final de 2021, e em 2022, publicada, que é a lei complementar 190, agora de 2022. Essa lei complementar 190 de 2022 prevê toda a sistemática, tem que ter um portal,
para estabelecer lá quais são as alíquotas internas de cada estado, para controlar toda essa sistemática do DIFAL nessas operações destinadas a consumidores finais não contribuintes. O fato é que o estado de origem não tem direito à alíquota interestadual. A alíquota interestadual é devida ao F de origem. Agora, o DIFAL é devido para a unidade da federação de destino e tem que pagar, porque lá o consumidor final não é contribuinte. Percebeu? Essa é a sistemática. Aqui eu estou trazendo a compreensão de como funciona. Eu não estou entrando em pormenores da Lei Complementar 190, que esse não é o foco do curso. O curso aqui, ICMS 360 graus, é para ajudar você a dominar o ICMS. Você domina o ICMS compreendendo qual que é essa sistemática. Agora, os detalhes de como se operacionaliza esse DIFAL não nos cabe tratar nesse curso. Deve haver um curso, podemos até disponibilizar em breve aqui a nossa pretensão, um curso de DIFAL. Aí detalhando tudo, esmiuçando totalmente a Lei Complementar 190. No momento, o que eu quero é que você entenda essa sistemática. Para entender melhor ainda, eu trouxe exemplos mais práticos. Imagina uma mercadoria que sai de Minas para Pernambuco, operação interestadual. O destinatário é consumidor final e é contribuinte. Quem que é o responsável por pagar o DIFAL? O destinatário de Pernambuco. Por quê? Porque ele é contribuinte. Ele é consumidor final, mas ele é contribuinte. Então, ele paga o DIFAL para Pernambuco. Na segunda situação, eu vou usar até o marca-texto, eu tenho a origem em Minas Gerais, o destinatário em Pernambuco, ele é um consumidor final, só que ele é não contribuinte. Quando o destinatário é não contribuinte, quem vai pagar o DIFAL é o remetente do outro estado, é o remetente de Minas, que recolhe por Guia Nacional de Recolhimentos Especiais. Mas recolhe, atenção, recolhe para Pernambuco, não recolhe para Minas Gerais, recolhe para Pernambuco porque o DIFAL é devido no destino. E eu vou dar um exemplo numérico também, para facilitar mais ainda a sua vida e você ver como que faz o cálculo. Olha que interessante. Vamos imaginar que nessa operação que a origem é Minas Gerais e o destino Pernambuco, tá? Então, ó, origem Minas Gerais, destino consumidor final não contribuinte de Pernambuco. Então, o mineiro que está remetendo vai ter que calcular o DIFAL e pagar para Pernambuco, porque está mandando para um não contribuinte. Pode ser para uma pessoa física, pode ser para uma empresa, mas que seja não contribuinte do ICMS. Nesse caso, eu remeti para o não contribuinte e vamos imaginar que a alíquota no destino é 18%. Tá? A alíquota no destino é 18%. Sai um erro de digitação aqui, porque o nosso destino não é Minas, né? O nosso destino é Pernambuco. Então, a alíquota pernambucana é 18%. Eu vou calcular primeiro o ICMS na origem. Base de cálculo igual a 10 mil. Eu vou achar base de cálculo vezes a alíquota interestadual. Eu vou usar a alíquota interestadual porque é uma operação interestadual. Está indo de Minas para Pernambuco. Foi para Pernambuco, então, do Sudeste para o Nordeste, exceto do Espírito Santo, Sudeste, São Paulo, Minas, Rio, mandei para o Nordeste, Pernambuco, a alíquota interestadual é 7. Eu vou aplicar a alíquota de 7 normalmente. Apliquei a alíquota interestadual de 7%, achei um ICMS devido para Minas de R$ 700. ICMS devido na origem, R$ 700. Esse ICMS é devido para Minas Gerais. E lá no destino é o DIFAL. Como que eu calculo o DIFAL? A fórmula do DIFAL é bem essa aqui. Diferencial de alíquota, DIFAL, é igual a base de cálculo vezes a alíquota intra, que é a interna. Então, eu vou pegar o ICMS lá, né, do destino, menos o ICMS da origem. O ICMS da origem eu não preciso calcular, porque eu já calculei, eu sei que é R$ 700. O que eu vou fazer?
Eu vou pegar aqui o DIFAL devido para Pernambuco, vou pegar a base de cálculo vezes a alíquota de Pernambuco, menos o ICMS da origem, que é Minas Gerais. Eu vou achar o DIFAL de Pernambuco usando o valor da base de cálculo, o valor da operação, 10 mil, vezes a alíquota interna de Pernambuco, 18%. E subtrai os 700 do ICMS da origem. O meu DIFAL Pernambuco vai ser 1.800, resultante da multiplicação aqui, ó, da alíquota interna, menos o ICMS na origem, que foi com a alíquota de 7, menos 700. O DIFAL devido para Pernambuco é 1.800 menos 700, é um DIFAL de R$ 1.100. Essa é a conta que eu vou fazer para achar o diferencial de alíquota, que é devido para Pernambuco, mas como consumidor final e não contribuinte, quem vai pagar isso aí é o contribuinte mineiro, o contribuinte de Minas Gerais, que está mandando para o consumidor final não contribuinte de Pernambuco. Tudo bem? Tranquilo? Ótimo. Para encerrar a aula, eu tenho que comentar com você, claro que a gente vai, de repente, ter que atualizar essa aula a qualquer momento, porque a questão está em discussão. Nós tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF decidiu que o DIFAL, que está na Constituição Federal, depende de regulamentação em lei complementar. E esse DIFAL, que já vinha sendo cobrado há muito tempo no Brasil, esse DIFAL acabou sendo declarado inconstitucional porque não tinha lei complementar. O STF modulou os efeitos e disse assim: até 2021, ok. Tudo que foi cobrado, erroneamente, não deveria ter sido cobrado, porque não havia regulamentação do DIFAL, está valendo. Então, até 2021, beleza, os estados receberam DIFAL e não tem que restituir absolutamente nada para os contribuintes. A partir de 2022, não fez lei complementar, não pode cobrar o DIFAL. Houve um apressamento no Poder Legislativo para que eu tivesse essa lei complementar em 2021 para 2022 poder cobrar o DIFAL. A lei complementar foi aprovada. Vamos colocar o número da lei complementar? É a 190. Ela foi aprovada, aliás, eu ponho o número depois, porque só tem número quando é sancionada. Ela foi aprovada, essa lei complementar, para poder cobrar o DIFAL em 2021. Só que como foi muito no final do ano, ao apagar das luzes, só foi sancionada pelo presidente da República em 2022, no dia 4 de janeiro de 2022. Então aí, a lei complementar, ela é a 190 de 2022. Ela autoriza cobrar o DIFAL. Só que não se contava que ela fosse ser aprovada num ano e só entrar em vigor no outro. O que eles previram lá? Uma vacatio legis de 90 dias para respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal. Então ficou previsto que essa lei entra em vigor após 90 dias. Os estados entendem que, como ela entra em vigor após 90 dias, vai acontecer o seguinte: ela não foi aprovada em janeiro? Então, os estados entendem isso aqui, ó. A lei foi aprovada em janeiro, março, abril. Os 90 dias vão transcorrer até os primeiros dias de abril. Aqui, nenhum estado vai cobrar DIFAL. Nenhum estado vai cobrar DIFAL nesse período. Por quê? Porque a lei só entra em vigor em 90 dias. A partir daqui, mais precisamente, do dia 4 de abril, os estados começam a cobrar o DIFAL. Novamente, né? Porque cobrou em 2021, o STF convalidou, fica sem cobrar 3 meses, a partir do dia 4 de abril, a lei entra em vigor, começa a cobrar. Acontece que
existe muito contribuinte entrando na justiça, e já tem processo que já chegou até o Supremo Tribunal Federal, dizendo o seguinte: esses 90 dias respeitam a anterioridade nonagesimal. E a anterioridade do exercício. Se entrou a lei em vigor em 2022, eu só posso cobrar o novo DIFAL em 2023. Então tem contribuinte dizendo, e entrando na justiça e ganhando liminares à torta e à direita, que não se pode cobrar o DIFAL em 2022, que DIFAL só a partir de 1º de janeiro de 2023. E as liminares estão se proliferando por todo o país, contribuintes ganhando liminares para não pagar diferencial de alíquota em 2023, porque se a lei, em 2022, melhor dizendo, porque se a lei entrou em vigor em 2022, tem que respeitar a anterioridade do exercício e só pode cobrar no 1º dia do exercício seguinte. Para completar toda essa situação, que a gente já conhece, nós vamos ter aí, então, um período que vai ficar de insegurança jurídica, contribuintes ingressando judicialmente para não pagar, Estado cobrando. Qual que é a melhor recomendação para o contribuinte? Se o Estado começar a cobrar em abril, pague e depois discute na justiça. Ou se for para parar de pagar, pega uma liminar, porque senão você vai levar auto de infração. O DIFAL, pela lei, é devido a partir de abril de 2022. Quem tem ordem judicial vai pagar só a partir de 2023, mas são liminares. A gente tem que esperar a decisão de mérito, depois os recursos para os tribunais e provavelmente o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal para saber se, afinal de contas, o DIFAL é devido em 2023 ou já é devido em 2022. Perfeito? Então é isso aí, pessoal. Falamos aí tudo o que é importante para você se contextualizar com o diferencial de alíquota. E na próxima aula nós já teremos módulo novo, vai ser um módulo de tópicos especiais, tópicos avançados. Já completamos o nosso giro 360 graus e aí vamos ter tópicos especiais e tópicos avançados no último e derradeiro módulo do nosso curso. Hoje fico por aqui, fique com Deus, um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.